Pela primeira vez, esse instrumento, que pode ser um instrumento para a democratização, é um objeto de desejo de consumo. Com cada vez mais gente, menos distâncias e mais trocas. Como a globalização afeta a sua vida, a economia e o meio ambiente? Como usar os benefícios da globalização para construir um mundo mais sustentável? Qual é o seu plano para viver neste mundo? E no caso do Brasil, em relação à internet, é um dado positivo, né? Os brasileiros são os que mais passam horas conectadas na internet de todo mundo, então não há nenhuma população planetária que passa tanto tempo conectado, e são os mais ativos nas redes sociais, os que têm as melhores qualidades de relacionamento nas redes sociais. A globalização hoje é entendida ou é feita muito pela mundialização da economia, mas não é na distribuição da riqueza. Então eu acho que tem um ponto bom, que na verdade aproxima-se as fronteiras, as barreiras, os povos, né? E eu acho que também, mas tem um lado ruim, que na verdade você continua produzindo ou manifestando as mesmas explorações, as mesmas segregações locais. Então é um pouco essa ambivalência que é a globalização hoje. Agora é um campo muito mais democrático, onde a gente tem acesso a vários lados da informação. É por isso que os blogs têm essa importância e tiveram esse efeito sobre a mídia oficial, a informação oficial. Então, a gente está passando por um processo muito importante, eu acredito, que é a relativização dos fatos oficiais, entende? Então, se acontece alguma coisa aí, tem ampla exposição na internet, você pode chegar lá e ter vários pontos de vista diferentes, inclusive o seu. Então, eu acho que a mídia, nesse sentido, é que está em xeque. Então, esse é um ponto positivo para o Brasil. Talvez pelas nossas características de ser um povo de fácil relacionamento, um povo expansivo, e que a nossa vida privada a gente põe na janela, todo mundo fica vendo o que a gente faz e tal. Então os brasileiros hoje se caracterizam e são estudados no mundo inteiro como uma nação de fácil relacionamento na internet. Os brasileiros e a internet é um casamento perfeito, com todos os problemas que tem a internet, né? Então a internet é um ambiente de criadores, de inovadores, de pessoas fantásticas, mas ali também estão os pedófilos, também estão os criminosos, né? Então a internet reflete, né, tudo que tem na sociedade. Então o que há na sociedade brasileira está se transferindo pouco a pouco também para o mundo da internet. E aí a ideia da organização é justamente promover o uso da internet, um uso que seja cidadão e que valorize e respeite os direitos humanos, como, por exemplo, combatendo todo tipo de discriminação, combatendo racismo, combatendo grupos de extermínio, por exemplo, grupos neonazistas, principalmente também combatendo os sites que promovem a pornografia infantil e a violência contra crianças. E a internet no Brasil é um fenômeno da periferia, né? Então aquela ideia que nós tínhamos há 5, 10 anos atrás, que a internet era uma elite pequena, classe média que utilizava, não é verdade. Com o fenômeno das lan house no Brasil, hoje a periferia do Brasil está conectada, a periferia do Brasil está na internet. Teve um puta medo de uma cultura estragar a outra, sei lá, vir o rap estragar a música cubana, vir música eletrônica acabar com o frevo. E aconteceu o contrário, cara. Eu acho que essa mistura
de lugar miserável com tecnologia e com globalização, esses lugares melhoraram a qualidade de música, de movimentos musicais, são hoje muito mais informados sobre a música, para ficar na música, da música do mundo, e aproveitaram isso e fazem uma música universalíssima. Dá um computador para um cara desse, informação, ele pode estar lá no Canavial, onde for, lá em Pernambuco, e esse povo todo transformou numa coisa mais legal e não foi engolido. Jogar as culturas locais para se espalhar também pelo mundo, para serem discutidas fora, elas todas ganharam uma repercussão, inclusive nos próprios locais delas, sabe? Quando elas se juntam com outras manifestações que vêm de fora, independentemente do gênero, assim. Nós estamos passando por um período histórico tão importante nas relações humanas, não é só uma revolução tecnológica, né? As relações humanas estão sofrendo uma alteração tão profunda como foi a Revolução Industrial do século XVIII, século XIX. Então a era industrial está sendo superada por uma era pós-industrial, chamada Era da Informação ou das sociedades em redes, né? Então as organizações que serviram naquele período da era industrial e que foram úteis e importantes, as organizações que intermediavam a relação entre o indivíduo e o público, né, elas não são tão importantes nesse momento. A gente vive um período de mundialização e de globalização, né? E aí você vai ter diversos aspectos que são importantes para a juventude e mais que também alteram a forma da juventude se relacionar com o mundo e com a sua localidade. Por exemplo, nós temos um processo avassalador de informação. Então, se todo mundo tiver o mesmo padrão de consumo da indústria automobilística, por exemplo, de Chicago, no Brasil, o ar do planeta se torna irrespirável, né? Se todos os chineses limpassem a bunda com papel higiênico, o mundo não teria oxigênio porque não teria mais árvores, né? Então, é óbvio que os padrões de consumo eles não podem ser os mesmos em todos os cantos do planeta. Então, acho que reeducar para os padrões de consumo também é muito importante. A gente não achar que o nosso objetivo final é ter o mesmo padrão de consumo dos americanos antes da crise. Então, o que é isso? O que é um consumo saudável, né? Que a gente pode consumir, mas fazer uma relação com esse meio ambiente que a gente não esteja destruindo o planeta. Porque no final das contas, a internet também tira tanto você do lugar que às vezes você não sabe que teu vizinho pensa igual a você, que vocês podiam juntos estar fazendo uma coisa. A juventude hoje, a cultura digital, por exemplo, novas formas de você produzir coletivamente, a internet, você pode ter produções colaborativas de distribuição, de baixar, mas também de levantar conteúdo na internet. Todas essas formas, o software livre, manter conteúdo, todas essas formas são formas de produção colaborativa. Antes dos fatos acontecerem, a notícia já está circulando, né? E isso acaba, às vezes, não fazendo com que as pessoas tenham assimilação dos processos.
É importante a gente pensar que essa forma instantânea exige também uma nova forma de se relacionar com a vida. É lógico que é justo quem luta por reforma agrária, porque são reivindicações do século XVIII ainda não atendidas. Como é justo reivindicações típicas da era industrial e disputas típicas da era industrial continuem sendo feitas, né? A melhoria do salário, etc, etc. Só que o que a gente precisa compreender, eu acho que essa galera toda que assiste a MTV, é que agora hoje existe uma nova geração, né? Uma nova geração e novas disputas que precisam ser feitas agora para a gente não chorar amanhã. Então, qual seria a pauta, né, dessas novas, desse novo cenário? A pauta por direitos civis. Então, essa nova geração, geração Y, uma geração que nasceu pós-77, que é uma geração dos nativos digitais, é uma geração que tem uma consciência dos direitos civis, de liberdade de expressão, superior à nossa geração. Então a nossa geração, para ser uma geração politizada, ela precisava ter uma formação política de um partido político, ou de alguma esquerda, etc., para ter uma formação e tal, e eram poucos que tinham. Hoje em dia, o nativo digital, ele já tem uma consciência, ele não vai deixar ele ser censurado, ele não vai deixar de baixar uma música, ele não vai se deixar intimidar por um cara que quer fazer vigilância no seu computador, etc., etc. Então essa noção de liberdade de expressão, como um direito nativo, é muito mais incorporada por essa nova geração.